Você teve o seu pedido de pensão por morte negado por não conseguir provar a sua união estável? Manteve um relacionamento familiar por mais de 5 anos, um relacionamento duradouro, construiu um patrimônio e agora os parentes e familiares do seu ex-companheiro falecido estão querendo tomar de você os bens que vocês construíram juntos? Fique comigo nesse vídeo, que eu vou ensinar a você o passo a passo para garantir os seus direitos e poder receber tudo aquilo que é seu por justiça. E para nos ajudar hoje nessa missão de esclarecer esses assuntos, eu trouxe aqui comigo o meu amigo Dr. Lohano Justino, que estará hoje responsável de trazer para nós aquelas típicas perguntas dos nossos seguidores, dos nossos clientes, e ele vai trazer quais são aquelas bombas de perguntas para que nós possamos esclarecer nesse vídeo. Doutor Lohano, a palavra é com você. Qual é a bomba de hoje? Olá, doutor Jonatas. Olá, pessoal. Mais um prazer estar aqui no segundo episódio do nosso podcast e hoje a pauta tá pegando fogo. Hoje tá quente aqui, a gente selecionou algumas perguntas, alguns casos dos nossos seguidores aqui do escritório e eu vou começar hoje pelo caso da senhora Raquel. A senhora Raquel compartilhou a sua história conosco e quer as orientações do Dr. Jonatas. Vamos lá. Ela tem 52 anos, viveu com o marido por 25 anos, mas nunca casaram no papel. Tiveram 2 filhos que já são maiores. O marido dela faleceu, ela foi ao INSS e negaram a pensão por falta de documentos. Pior, os cunhados estão pressionando para ela sair da casa onde mora, dizendo que a casa era a herança dos pais dele, do falecido. E agora, Dr. Jonatas? Então, esse é um típico caso de união estável que acontece geralmente aqui no nosso país. Muitas pessoas estão vivendo esse assunto. Então, se você, por algum motivo, deu entrada na sua pensão e foi negada por não haver o reconhecimento da sua união estável, eu vou te explicar quais são os passos para que você possa resolver este assunto. Primeiro passo. Você precisa comprovar a sua união estável. O que é a união estável? União estável é quando 2 pessoas decidem viver junto como se família fosse. Ela apresenta-se para a sociedade como sendo um casal, como sendo uma família. É uma constituição de uma família de fato. Apesar de não haver um documento de direito, doutor Lohano, que faça com que essa pessoa tenha a garantia dessa união, desse vínculo familiar, ela tem um vínculo de fato. E esse vínculo de fato é reconhecido pelo direito. Como a gente faz para reconhecer esse vínculo de união estável? A união estável, ela pode ser reconhecida mediante um processo no juízo familiar, e aí você pode entrar com uma ação no juízo de família, e lá você pode fazer o reconhecimento, inclusive pós-morte. Então você vai fazer o reconhecimento da união e da dissolução da união estável pós-morte. Você entra com a ação judicial de reconhecimento, inclusive nós já tivemos aqui no escritório casos muito similares em que nós entramos no juízo familiar e lá no juízo familiar nós obtemos um documento de sentença que serve como prova de que você tem a união estável. Essa união estável ela é reconhecida mediante uma série de documentos, de provas, inclusive provas testemunhais, que você pode juntar no bojo do processo para que venha garantir o reconhecimento dessa união estável. Aí você pega esse documento e vai ao INSS para dar entrada no seu pedido de pensão por morte. Mas lembrando uma coisa, doutor Lohano, a Justiça Federal pode fazer o reconhecimento. Então, você não precisa passar pela etapa do juízo familiar se você entrar diretamente no juízo federal pleiteando o benefício de pensão por morte com reconhecimento da união estável. Agora, para reconhecer a união estável, eu anotei aqui algumas coisas que a pessoa precisa ter. Ela precisa ter documentos que comprovem que moravam no mesmo endereço, comprovante de residência, plano de saúde em que ela figure como dependente, seguros de vida, seguros que foram feitos para o patrimônio da família. Você vai usar esses seguros para você poder demonstrar que havia o vínculo. Às vezes tem filhos,
Se você tem filhos, Perfeito. o filho pode servir a certidão de nascimento, que comprova lá o filho comum do casal. E lembrando a você que você precisa ter esses documentos, que sejam documentos dentro dos últimos 5 anos anteriores ao falecimento. Então, eu tenho um documento aqui de 1930. Beleza, esse documento prova que você já tem muito tempo de união estável, mas se você só tem esses documentos, isso daí pode prejudicar você. Então, aí você vai precisar de uma constituição de prova testemunhal. Inclusive, em algumas audiências que eu fiz na Justiça Federal, aqui do Rio de Janeiro, nós conseguimos, através de depoimentos de testemunhas, comprovar a união estável já de dezenas de clientes nossos que já tiveram reconhecimento da pensão por morte deferida pelo juízo federal. Então, se isso está acontecendo com você, você tem direito de receber a pensão por morte fazendo esse trâmite. Agora, tem uma outra pergunta, doutor Lohano. Se eu recebo aposentadoria, eu posso receber a pensão por morte? Sim, você pode acumular pensão por morte com a aposentadoria. Perfeito. Isso também é permitido pela lei. A lei autoriza você fazer essa acumulação. Agora, uma outra pergunta também interessante que nós já tivemos no escritório, esse caso, é de um cliente. Nós tivemos um cliente que, esse caso é muito interessante, que foi o seguinte: a cliente ela deu entrada porque ela tinha uma união estável, mas o falecido ex-companheiro dela tinha um casamento ainda vigente, que não tinha sido feito divórcio, então a pessoa não fez o divórcio, o casamento ainda estava vigente, e tinha filhos que eram dependentes e ainda estavam dentro da ordem de classificação legal para receber o benefício. Nesse caso, como que eu faço? Ora, se tem uma união estável, tem que reconhecer que esse vínculo aqui de casamento já inexistia e que, portanto, ele não pode servir como substrato, como base, né, como fundamento para a pensão por morte para a ex-mulher, né, a pessoa com quem ele estava casado no papel. Então, tem que demonstrar isso. E aí, entrar você juntamente com a outra pessoa, que é o filho, que é dependente. Quando o filho deixar de preencher os requisitos para o recebimento da pensão, essa pensão que está sendo dividida entre dois passa a ser integralmente somente da ex-companheira, quem tinha com ele união estável até o dia de sua morte, ok? Então é importante que isso fique claro. Outra coisa que o juiz costuma muito olhar é a questão da certidão de óbito. Eles sempre questionam em audiência se você foi cumprimentada pelos familiares, pelo falecimento do seu ex-companheiro, quem foi que fez a declaração da certidão de óbito, como você deixou registrado nas observações se tinha ou não ex-companheira, se era ou não casado. Então, essas informações você precisa se atentar para, na hora que você for fazer a certidão de óbito, você deixar tudo isso esclarecido, vai ajudar você na hora da obtenção da pensão por morte, ok? Então, uma vez esclarecidos esses pontos, tem um ponto que a gente precisa dizer ainda da resposta da dona Raquel. Dona Raquel pergunta: eu tive união estável e agora eles estão querendo tirar-me, os familiares do meu ex-companheiro estão querendo me tirar do único imóvel que nós construímos juntos. Estão dizendo que era um imóvel dentro do terreno de família, de herança de família, e aí está dizendo, a gente pode... Eu posso sair de lá? Eles podem me tirar de lá, desse único imóvel? Não, você não pode ser tirada de lá, ok? Não podem tirar você do único imóvel do casal, por quê? Porque este imóvel está gravado com direito real de habitação, conforme previsto na Lei 10.406 de 2002, que é o Código Civil. Então, você está debaixo da tutela legal e você não pode sair de lá, eles não vão te tirar. Então, dona Raquel, fique tranquila, a senhora não vai ser expulsa do seu imóvel e também a senhora não vai perder a sua pensão, a senhora pode ter garantido isso daí com sucesso, ok? Eu acho que ficou claro agora esses pontos aí. Doutor Lohano, qual é a próxima pergunta que nós temos? Perfeito, excelente, doutor Jonatas. O Marcos também deixou sua contribuição lá,
com a sua história. E ele diz assim, doutor, vivo de BPC, mas quero deixar uma pensão para minha esposa um dia, ou ter 13º. Posso pagar o INSS ou perco o benefício? Essa é a pergunta do Marcos, de 48 anos. Que legal, doutor Lohana, essa pergunta é muito interessante. Se você recebe LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Se você recebe o BPC LOAS e gostaria de contribuir para o INSS, você pode fazê-lo desde que faça da maneira correta. Não é para contribuir como individual, é para contribuir como facultativo. Há previsão legal que autoriza a contribuição de quem está recebendo BPC LOAS para o INSS. E quais são as vantagens de você contribuir para o INSS se já está recebendo LOAS, né? A pessoa pensa, mas eu já recebo um salário mínimo, para que eu vou contribuir para o INSS? Simples, porque ao contribuir para o INSS, você pode entrar com a aposentadoria. A aposentadoria lhe garantirá 13 prestações do benefício, ao invés de 12, como é o benefício de prestação continuada do LOAS. O LOAS te dá apenas 12 parcelas no ano. Já a aposentadoria lhe garantirá 13 parcelas no ano. Isso é muito bom. Segundo, você também tem o direito de deixar pensão. Então, imaginemos que você está casado e contribuindo porque recebe o LOAS, você está lá fazendo a sua contribuição. E aí, você vem a óbito. Se você vem a óbito, a tua aposentadoria pode servir de pensão para teus filhos ou para o teu cônjuge, né? O cônjuge supérstite, que é aquele que vai sobreviver. Então, é sim possível fazer isso, tá, Marcos? A portaria conjunta do Ministério do Ministério do Trabalho e da Previdência estabelece isso, e o pulo do gato é você saber como que vai contribuir. Não pode contribuir errado, porque se contribuir errado, você pode perder, inclusive, o seu benefício, ok? Então, nós temos aqui no escritório orientado alguns clientes, temos ensinado como que faz esse tipo de contribuição para que você possa futuramente vir também a receber o benefício previdenciário e não somente o benefício assistencial, que é o LOAS, ok? Perfeito, perfeito, doutor. Eu gostaria de voltar um pouquinho em um tema que a gente mencionou lá na pergunta da Raquel, e aí partindo um pouco para a seara trabalhista, depois a gente volta para o previdenciário. Sim. Mas você falou da corroboração por prova testemunhal. Correto. E também é uma jurisprudência uníssona no TST, em casos que não se tem a anotação na CTPS, né, do vínculo empregatício, sim, que mesmo não tendo a anotação, ele pode ser corroborado com a prova testemunhal, sim, você tendo um início de prova material ali, né, que a gente, sim, chama no direito do princípio da primazia da realidade. Sim. Então, você consegue corroborar esse vínculo empregatício com a prova testemunhal. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque muita gente, sim, tem essa dúvida. Poxa, eu trabalhava lá, mas era, como a galera diz no popular, era de boca, não tinha nenhuma anotação, não assinaram minha carteira, e quais direitos que eu tenho, e coisas dessa natureza. Então, eu gostaria que o senhor, sim, falasse já, sim, nesse sentido. Então, nesses casos, quando você está trabalhando sem o reconhecimento do vínculo na tua CTPS, quer seja ela física, quer seja digital, porque hoje o seu empregador ele faz a sua contratação direto na CTPS digital pelo seu CPF. Pelo Gov, né, pelo site do governo, ele consegue fazer já a sua contratação. Se eles não fizerem a anotação do vínculo, você pode ter o seu vínculo reconhecido judicialmente. A Justiça Trabalhista tem mecanismos que vão dar a você ferramentas para que você tenha esse vínculo reconhecido. Mas atente-se para o seguinte, doutor Lohana, para reconhecer o vínculo, a gente precisa estar dentro dos requisitos que estão lá no artigo 2º da CLT.
O artigo 2º vai dizer que você tem que ter lá subordinação, não eventualidade, você tem que ter onerosidade, né? São os princípios que regem a tipificação de uma relação de emprego. Para caracterizar a relação de emprego, você tem que ter uma frequência, não precisa a pessoa ir todos os dias. Se a pessoa vai lá com uma frequência de 3 vezes na semana, toda semana, durante muito tempo, já está caracterizado o vínculo de emprego. Ela é uma trabalhadora que está lá não eventualmente. Se essa pessoa recebe ordens e obedece às ordens, não faz as coisas de acordo com a sua própria vontade, mas sempre subordinada à vontade do seu patrão, à vontade do empregador, também caracteriza a subordinação. E a subordinação, ela é muito importante. Onerosidade, o vínculo tem que ter uma contraprestação financeira. Então, você oferece seu serviço, oferece sua força de trabalho por uma contraprestação financeira, e aí vai caracterizando, né? Tem uma série de requisitos que a gente vai comprovando, e esses requisitos podem ser comprovados por prova testemunhal. A prova testemunhal é a rainha das provas no direito do trabalho, tirando, obviamente, né, a confissão. Mas ela é a rainha das provas, porque no direito do trabalho rege-se pela primazia da realidade. E a prova testemunhal é a prova de quem esteve no momento, viu a situação. E se a prova testemunhal for boa, a gente consegue todos os direitos trabalhistas dessa pessoa. Então, o reconhecimento de vínculo é, sim, algo garantido pelo TST, pela Justiça Trabalhista, ok? Perfeito. Vamos avançar com o caso da Patrícia. Patrícia contribui com a gente aqui, com a sua história, com o seu caso também, confeiteira e MEI há 10 anos. E ela diz assim: pago meu boleto MEI todo dia 20. Me disseram que isso não conta para me aposentar por tempo de contribuição, só por idade. É verdade? Olha, que legal essa pergunta, Luano, porque essa é a dúvida que, sabe, a gente recebe muitas vezes assim no escritório. Muitos clientes às vezes perguntam. A gente tem muitos clientes empresa no nosso escritório, né? Então, os clientes que trabalham com empresas, empresários, que tem no escritório essa assistência, né, jurídica, que a gente oferece essa assistência jurídica integral para o nosso cliente, esses clientes têm essa dúvida, eles nos procuram perguntando isso. Doutor, se eu contribuo como MEI, tenho direito a algum benefício do INSS? Sim, você tem direito a receber os benefícios de aposentadoria por idade, auxílio reclusão, auxílio maternidade, auxílio doença, que hoje é o auxílio por incapacidade temporária, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, você tem direito de receber, você tem direito de receber auxílio acidente de trabalho, todos estes benefícios você tem direito. Agora, a aposentadoria, Patrícia, por tempo de contribuição, infelizmente não. A aposentadoria por tempo de contribuição do MEI só é possível se você fizer a complementação da sua contribuição. Como que funciona isso? Você contribui lá 5% em cima do salário mínimo. Quando você contribui com 5%, que é o que está previsto na lei complementar que rege a situação do MEI, quando você contribui com 5%, você está segurado pelo INSS para receber todos aqueles benefícios que eu citei. Aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio reclusão, auxílio doença, auxílio maternidade ou paternidade. Você recebe também os benefícios que estão ali. Agora, a aposentadoria por tempo de contribuição, essa aposentadoria por tempo de contribuição só é possível para quem complementa. Aí você vai ter que ir lá no sistema do INSS, baixar uma nova guia de recolhimento com a complementação que falta, no caso 5%, faltaria 15%, que aí você entraria como alguém que tem direito de receber a aposentadoria por tempo de contribuição. Inclusive, aqui no escritório, nós temos um caso, e é verdade, temos um caso de uma cliente nossa que contribuiu e fez a complementação e o INSS não reconheceu, e agora estamos em juízo para fazer o reconhecimento da contribuição que ela fez de complementação para que ela possa aposentar por tempo de contribuição. Então, é possível? Sim, desde que haja a complementação. Agora, se você recolher só os 5%,
Não, você só tem direito àqueles outros benefícios que eu acabei de citar, ok? Perfeito, perfeito, doutor Jonatas. Vamos lá, a Fátima também compartilha aqui o seu caso com a gente. Ela tem 50 anos e sofre com fibromialgia, dores terríveis, fadiga, mas os exames de imagem não mostram lesão. O INSS nega tudo. O que há de novo para ela, doutor Jonatas? Essa é uma excelente pergunta e digo por quê, doutor Lohano, porque essa pergunta ela está exatamente no bojo da discussão do PL 3010 de 2019, que foi aprovado na Câmara dos Deputados e que agora está com o Senado para que possa classificar a fibromialgia como uma deficiência. Então, realmente essa é uma questão que está sendo discutida no âmbito legislativo e o propósito dessa discussão é tornar esta doença uma doença que é classificada como uma deficiência física, ok? Então, se você tem fibromialgia, está sofrendo com dores, contribui para o INSS e você deu entrada e o seu pedido de auxílio-doença não foi concedido, você pode entrar com uma ação judicial na Justiça Federal e na Justiça Federal tem sido reconhecido o direito de você receber o auxílio por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença. Então, o judiciário hoje, especialmente a Turma Nacional de Uniformização, que é conectada à Justiça Federal e ao Superior Tribunal de Justiça, você tem ali já um entendimento que é um entendimento majoritário no sentido de que quem tem fibromialgia e em interação com outros fatores da vida comum, torna a vida dessa pessoa uma vida difícil, ela não consegue trabalhar, não consegue competir, não consegue manter o nível das suas atividades do mesmo jeito que uma pessoa que não tem essa deficiência consegue. Essa pessoa que tem a fibromialgia, ela tem direito de receber tanto o BPC-LOAS, se você não tem condições, não está contribuindo, e você tem lá a renda per capita de 1/4 do salário mínimo da renda familiar, você pode pedir o BPC-LOAS e você também, que contribui, pode pedir o seu auxílio-doença e até mesmo a aposentadoria por invalidez, se for reconhecido que essa doença te incapacita total e permanentemente para as atividades laborativas. Então, sim, tem direito e as nossas esperanças, expectativas, né, o andamento desse processo no legislativo são muito, muito promissores, né? O que está acontecendo é muito promissor e quem tem fibromialgia, em breve, vai ser classificado como uma pessoa com deficiência e isso vai garantir uma série de outros direitos para vocês também. Então, nesse caso aí, a resposta é sim, Fátima. Há a possibilidade de você receber um benefício se entrar, obviamente, com a ação judicial, ok? Perfeito, perfeito. O Carlos também mandou lá no direct do Instagram, do escritório, ele mandou e compartilhou aqui. Já deixa aí pra gente o teu Instagram e o Instagram legal. do escritório também. Bacana, bacana. Então, você que tá aí nos assistindo, vai lá no Instagram agora e segue lá, @LohanoJustino, vai estar aqui embaixo. E também segue o Instagram do escritório, que é @JonatasDuarteADV. Não é isso, doutor Jonatas? Isso aí. Jonatas Duarte ADV e @LohanoJustino. Segue lá, curte, engaja, comenta, compartilha e a gente conta com vocês. Então o Carlos deixou lá no nosso Instagram, no Instagram do escritório, ele compartilhou a história dele. Ele é aposentado por invalidez há 10 anos e vive apavorado com a carta de convocação do INSS para a nova perícia, aquela perícia periódica, né? Ele viu algo sobre a dispensa de perícia. É real, fake news? Ele quer saber. Então, essa é uma pergunta muito legal. Carlos, é real. É real. Se você foi aposentado por invalidez ou se você recebe benefício de prestação continuada do LOAS por deficiência física, a nova legislação, que é a Lei 15.157, alterou a Lei da Previdência e a Lei Orgânica da Assistência Social para dar a você a possibilidade de não mais ter que passar por avaliação médica.
a não ser que haja suspeita de que você esteja cometendo alguma fraude. Fora disso, não há mais a previsão de que você tenha que voltar lá periodicamente. Mas quais são os requisitos? A lei estabelece alguns requisitos para isso. Ela diz que são casos em que a doença é total, permanente, irreversível. Ou seja, você não tem condições de receber a cura daquilo, a não ser por um milagre, né? E nós acreditamos em milagre aqui, amém? É verdade. Mas se você não recebeu o milagre, você não tem que voltar lá para poder fazer esse tipo de avaliação novamente. Inclusive, eu já tive testemunhos lá na igreja de irmãos nossos que estavam recebendo esse tipo de benefício e foram curados, e aí o benefício cessou porque a pessoa foi curada e agora ela pode voltar a trabalhar. Foi uma bênção para ela, a cura, mas agora ela teve que voltar a trabalhar, né? Foi curada. Mas se você ainda tem a patologia que é permanente e irreversível, você não precisa mais passar pela avaliação médica periódica. A avaliação médica agora está isento conforme previsto na lei, ok? Então, a mensagem para o Carlos aí é: fica tranquilo, você está protegido, tem uma norma que garante que você não precisa mais passar por isso, tá bom, Carlos? Perfeito. Vamos falar agora, doutor Jonatas, de uma atualização trabalhista da NR1, né? Uma mudança que afeta quem está no mercado de trabalho aí. A NR1 mudou e as empresas agora respondem pelo estresse do funcionário. Como é que foi essa atualização aí essa atualização trabalhista da NR1? O que mudou? O que atualizou? Como é que funciona isso na prática? Sim, então, a NR1, ela é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego que ela traz uma série de precauções, de medidas para que possa proteger a saúde e o ambiente de trabalho. Então, a NR1 ela é obrigatória para todas as empresas. E dentre todas as coisas que a NR1 trabalha, ela também vai falar sobre a questão desse planejamento. Tem que haver um gerenciamento. Na verdade, a expressão correta é um programa de gerenciamento de riscos. E dentro desse programa de gerenciamento de risco, agora, a partir de março de 2026, então se você está me ouvindo agora no começo de 2026, você tem até março para incluir no seu programa de gerenciamento de riscos também uma avaliação sobre a saúde psicológica dos seus funcionários. Então, a sua empresa precisa ter aí, dentro desse programa, um programa que vai analisar os riscos psicossociais dentro da empresa, tais como assédio, metas intangíveis, sobrecarga, né? Todo esse tipo de situações precisam estar dentro do programa para serem avaliadas. Agora, veja, olha a importância de você ter um profissional na área do direito, um escritório na área do direito, que vai conectar você com profissionais da área de psicologia. No nosso escritório, nós temos psicólogos que eles atuam diretamente conosco nas mais diversas demandas, inclusive auxiliando na realização desse gerenciamento de riscos, que são riscos psicossociais. Então, se você, na sua empresa, precisa de auxílio para isso, você tem que ter profissionais qualificados para fazerem esse tipo de coisa. E nós, no nosso escritório, temos essas ferramentas, temos ajudado algumas das nossas empresas, pessoas jurídicas que têm contrato conosco, temos ajudado essas empresas a fazerem esse trabalho de maneira adequada, a fim de que você possa ficar despreocupado com o bom andamento do seu negócio, ok? Perfeito, doutor Jonatas. Vou aproveitar, você puxou esse ponto, e eu vou aproveitar que a gente ainda tem tempo antes de finalizar, e eu gostaria de falar um pouco sobre isso, né? Que nós falássemos um pouco sobre isso, porque falando de empresários, né? A gente vê muitos empresários, às vezes, com a ideia da advocacia contenciosa. Geralmente, eles lembram
de um escritório de advocacia ou de um advogado quando vem o processo. Sim. Quando a Justiça do Trabalho cita, intima, Exatamente. então eles lembram do advogado, do escritório de advocacia, mas existe, e isso é algo que precisa, o empresário precisa estar ciente disso, que existe a advocacia preventiva. Sim. Então, de sair da advocacia contenciosa, ou seja, a advocacia que está ali no processo, que é para resolver o teu problema naquele momento, mas a advocacia preventiva, de fato, ela previne que você tenha problemas. E até consultiva, para eles poderem nos consultar previamente antes de tomarem algumas decisões. Exatamente. Isso é importante. A própria advocacia de compliance, né? Essas adequações de normas, leis, eu acredito que vão ter diversos empresários que ainda não vão conseguir estar por dentro dessas atualizações e precisam de um escritório de advocacia especializado, até porque é muita coisa que envolve, né, doutor Jonatas? São leis, a legislação que muda e o direito, o legal do direito é que o direito está sempre atualizando. Correto. Né? O direito sempre tem uma norma, uma legislação, uma jurisprudência, um precedente que abre e a importância de você ter um escritório de advocacia especializado para te ajudar nessa condução de normas, leis, né, de você andar de acordo com a legislação vigente. E eu vejo muito isso. Os empresários, às vezes, a galera se importa muito em crescer financeiramente, né, mas não percebe que o crescer financeiramente também envolve você crescer solidamente. E não tem como crescer solidamente sem uma estrutura jurídica para dar base para você crescer nesse sentido. Sim. Então, a importância de um escritório de advocacia especializado. Né? A nossa mensagem agora vai para você, que é empresário, que está sofrendo para encontrar uma solidez jurídica para o seu negócio. Você está sendo assoberbado, tem uma avalanche de legislação, é uma inundação de leis, de normas, de regulamentos que você não consegue dominar. Você não precisa ter esse tipo de trabalho. Você precisa de um escritório de advocacia que vá dar a você todas as ferramentas que você precisa para que você faça bem o seu trabalho. Então, por exemplo, lá no escritório onde nós atuamos, né, no nosso escritório, o Dr. Lohano, juntamente comigo e toda a nossa equipe, tem todo um preparo específico para atender você, que é empresário, você e sua empresa, para ajudar você a dirimir suas dúvidas, a tirar todas as suas dúvidas para que você não venha cometer erros na hora de fazer pagamentos, na hora do cumprimento de normas regulamentadoras, na hora de fazer o recolhimento de tributos. Tudo isso você vai ter com uma assistência jurídica consultiva. Você precisa de um advogado que vá dar a você essa segurança jurídica. E ter um advogado nessa hora é muito bom quando você tem um advogado antes que o problema venha, porque isso mitiga, isso diminui, isso inferioriza, né? Faz com que você tenha menos prejuízo. A gente tem no escritório empresas que nos procuram para que a gente possa fazer ações, defendê-las em ações que já foram distribuídas. Poderiam ter sido evitadas. Exatamente. Né? Mas se você tivesse procurado o escritório antes, talvez aquela ação não teria sido distribuída, você não teria que recolher custas judiciárias, não teria que pagar honorários advocatícios, não teria que pagar a taxa judiciária e ainda tem todos esses gastos inerentes a uma demanda judicial. Então, para evitar esse tipo de problema, você precisa de uma advocacia consultiva. E a advocacia consultiva é algo extremamente importante, tanto para você que é empresa de grande porte, quanto para você, pequeno empresário, você que tem um sacolão aí, você que tem uma padaria, você que abriu uma drogaria, uma farmácia. Você precisa conhecer quais são os direitos inerentes a este negócio, quais são as regras inerentes a esse negócio. Não adianta. Se você quiser burlar as regras, você vai sobreviver por um tempo, mas quando chegar lá na frente, a conta vem. Então, para que essa conta não seja paga duramente lá na frente, tenha uma assistência jurídica agora, que você vai ver que vai valer a pena para você, ok?
Então, eu acho que é isso mesmo, Lohano. A gente tem essa experiência lá no escritório de pessoas que nos procuram tendo esse tipo de problema posteriores, a gente apaga os incêndios e não tem problema nenhum nisso, só que você vai pagar mais caros honorários, né? A pessoa acaba pagando mais caros honorários do que uma consultiva, né? Um atendimento jurídico consultivo. Então, a importância, doutor Jonatas. Sabe algo que tem chegado muito para a gente lá nesse setor do escritório também? Sobre contratos. Eu recebi um caso recentemente de um empresário que não se atentou a esse cuidado, né, de uma assessoria jurídica na parte de contratos da sua empresa, e aí ele fez aqueles contratos de internet que você baixa, às vezes inteligência artificial, você usa lá o Gemini, o ChatGPT, gere um contrato para mim, né? E você não tem essa segurança jurídica com as cláusulas adequada ao seu negócio, à realidade da sua empresa, à estrutura do seu produto. E aí, quando chegou esse contrato para a gente, e a gente foi cobrar esse contrato, que ele foi descumprido, não tinha cláusula de cobrança, de como seria o pagamento, de juros, de mora. Sim. Não tinha nada no contrato. Então, o contrato é muito frágil, sabe? O contrato sem segurança jurídica. Então, a importância também de você, empresário, vai fechar um contrato de expansão, de franquia, você precisa de uma assistência jurídica, você precisa de um escritório de advocacia especializado nessa área para te dar segurança, para você crescer solidamente. Crescer solidamente é o melhor caminho e não é possível fazer isso sem uma assessoria jurídica especializada. Tá bom? Ok. Bom, pessoal, então nós vamos encerrando por aqui. Espero que esse conteúdo tenha ajudado bastante você. Eu quero convidar você mais uma vez, reforçar aí o convite do Dr. Lohano para que você vá lá nas nossas redes, envie suas perguntas, envie seus questionamentos, suas dúvidas, seus dramas. Nós queremos conhecer você melhor para que a gente possa produzir conteúdo que vai ajudar você no seu dia a dia, tá bom? Lembrando sempre que o Jonatas Duarte Escritório de Advocacia tem um lema: nós transformamos vidas através do direito. Esse é o nosso propósito. Essa é a nossa missão. Então, um grande abraço e espero você no próximo episódio dos nossos podcasts aqui no nosso canal. Um abraço, pessoal. Tchau.